Bem-vindo ao canal do Gai, me chamo Thiago Toscano Ferrari e hoje nós vamos analisar o conteúdo do Frei Gilson em seu canal do YouTube, chamado Feitiçaria, ao qual fazemos o questionamento: Espiritismo é o mesmo que feitiçaria? Então, antes de adentrar na análise, nós vamos deixar bem claro que nós não vamos atacar a pessoa do Frei Gilson nem as suas crenças. O que nós vamos questionar é as suas referências e a interpretação que ele deu, assimilando como se a doutrina espírita fosse similar à feitiçaria. Partiremos de um roteiro em 4 atos, em que a primeira análise será do texto de Gálatas, capítulo 5, do verso 13 ao 26. O segundo será a análise do texto de Levítico, do capítulo 19, verso 26. Terceira será a análise do texto de Deuteronômio, capítulo 18, do verso 10 ao 14. E no quarto, o Espiritismo é feitiçaria? Questionaremos e faremos as nossas ponderações finais. Vamos para o primeiro vídeo do Frei. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Vamos meditar hoje Gálatas capítulo 5, versículo 18 a 25. Irmãos, se sois conduzidos pelo Espírito, então não estáis sob o jugo da lei. São bem conhecidas as obras da carne: fornicação, libertinagem, devassidão, idolatria, feitiçaria. É sobre feitiçaria que eu quero tratar aqui hoje. Obra da carne, segundo São Paulo. Inimizades, contendas, ciúmes, iras, intrigas, discórdias, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Eu vos previno, como aliás já o fiz, os que praticam essas coisas não herdarão o reino dos céus. Veja, Paulo quer prevenir você contra a feitiçaria. Hoje eu só vou ficar na feitiçaria. Paulo quer te prevenir disso. Os que praticam essas coisas não herdarão o reino dos céus, o reino de Deus. Porém, o fruto do Espírito é caridade, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, lealdade, mansidão, continência. Contra essas coisas não existe lei. Os que pertencem a Jesus Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e seus maus desejos. Se vivemos pelo Espírito, procedamos também segundo o Espírito, corretamente. Palavra do Senhor. Então, ele citou Gálatas, do verso 15 ao 25. O contexto, inclusive, está do verso 13 ao 26, ao qual na Bíblia de Jerusalém tem o título Liberdade e Caridade. Diz Paulo: Vós fostes chamados à liberdade, irmãos. Entretanto, que a liberdade não sirva de pretexto para a carne, mas, pela caridade, colocai-vos a serviço um dos outros. Pois toda a lei está contida numa só palavra: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas se vos mordeis e vos devorais reciprocamente, cuidado não aconteça que vos elimineis uns aos outros. Ora, eu vos digo, conduzi-vos pelo Espírito e não satisfareis os desejos da carne, pois a carne tem aspirações contrárias ao Espírito e o Espírito contrárias à carne. Eles se opõem reciprocamente, de sorte que não fazeis o que quereis. Mas se vos deixais guiar pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, rixas, ciúmes, ira, discussões, discórdia, divisões, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos previno, como já vos preveni. O que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, autodomínio. Contra estas coisas não existe lei, pois os que estão em Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito pautemos também a nossa conduta. Não sejamos cobiçosos de vanglória, provocando-nos uns aos outros e invejando-nos uns aos outros. Então aqui cabe uma observação. Primeiro, de amarás o teu próximo como a ti mesmo, como um mandamento que resume a lei. Segundo, que ele vai tratar de feitiçaria. Nós vamos antepor a palavra anterior, idolatria, como uma autocrítica
para que ele fizesse a si mesmo. E vamos então a este contexto ao qual citamos agora. Em Mateus, no capítulo 7, do verso 1 ao 5, na mesma Bíblia de Jerusalém, assim diz Jesus no tópico não julgar. Não julgueis para não serdes julgados, pois com o julgamento com que julgais, sereis julgados, e com a medida com que medis, sereis medidos. Por que reparas no cisco que está no olho do teu irmão, quando não percebes a trave que está no teu? Ou como poderás dizer ao irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu mesmo tens uma trave no teu? Hipócrita. Tira primeiro a trave do teu olho, e então verás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Então ele destacou feitiçaria, mas não observou a palavra anterior sobre idolatria. Vejamos a referência, onde ela está. Em Êxodo capítulo 20, do verso 1 ao 4, no Decálogo, primeiro mandamento, Deus pronunciou todas essas palavras, dizendo: Eu sou Yahvé teu Deus, que te faz sair da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem esculpida de nada que se assemelhe ao que existe lá em cima, nos céus, ou embaixo, na terra, ou nas águas que estão debaixo da terra. Queremos fazer aqui um parênteses. Não estamos acusando de nada, apenas oferecendo uma autocrítica sobre aquilo que ele julgou na palavra feitiçaria, onde ele vai construir uma narrativa em cima de que as práticas mediúnicas da doutrina espírita se assemelham, ao qual nós fazemos uma observação para que ele faça essa autoanálise da palavra anterior, idolatria. Antes, porém, nós vamos salientar, já que Paulo fala de caridade, de amar o próximo como a si mesmo, talvez desconhecida essa obra do Frei, o Livro dos Espíritos, na questão 886, contida na parte terceira do capítulo 11, da Lei de Justiça, Amor e Caridade. Caridade e amor do próximo. Pergunta Kardec: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entendia Jesus? Segue a resposta dos Espíritos. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. E segue o comentário de Kardec complementar a resposta. O amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejáramos que nos fosse feito. Tal o sentido destas palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, abrange todas as relações em que nos achamos com os nossos semelhantes, sejam eles nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. Ela nos prescreve a indulgência, porque de indulgência precisamos nós mesmos, e nos proíbe que humilhemos ou os desafortunados, contrariamente ao que se costuma fazer. Apresente-se uma pessoa rica e todas as atenções e deferências lhe são dispensadas. Se for pobre, toda a gente como que entende que não precisa preocupar-se com ela. No entanto, quanto mais lastimosa seja a sua posição, tanto maior cuidado devemos pôr em lhe não aumentarmos o infortúnio pela humilhação. O homem verdadeiramente bem procura elevar aos seus próprios olhos aquele que lhe é inferior, diminuindo a distância que o separa. Então aqui Kardec, diante da resposta dos Espíritos, que ela é bem sintética, né? De benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias e perdão das ofensas, desenvolve o sentido do amor em exercício, entendendo as limitações do próximo. Neste caso aqui, Paulo coloca o resumo da lei neste princípio, não citado, ao qual nós salientamos, e observamos que na codificação existe toda a prática do Espírito, ao qual, estando nós em Cristo, vivemos o Evangelho na prática, assistindo aos menos favorecidos, não o humilhando-os e muito menos exercendo de proselitismos, como se dentro da nossa filosofia de vida fosse o caminho da redenção de qualquer pessoa, respeitando as diferenças e, sobretudo, aqueles que são de outras religiões. Vejamos o segundo ato. Irmãos e irmãs, vamos falar da feitiçaria, porque é um tema bíblico. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia
em Levítico 19, versículo 26. Levítico 19, 26. Não praticareis a adivinhação, nem a magia. Está aqui. Não praticareis a adivinhação e a magia. Ah, Frei, mas você está trazendo um texto do Antigo Testamento. A Bíblia é Novo e Antigo Testamento. E veja que esse texto do Antigo Testamento está em conformidade com o texto do Novo Testamento, que Paulo está falando da feitiçaria. Está totalmente um conectado ao outro. Então ele cita o livro de Levítico, que é do Pentateuco de Moisés, das leis religiosas e morais, no capítulo 19. Ele cita esses versos e nós fomos até o verso 26 e 27, na íntegra, ao qual lemos: Não comereis nada que contenha sangue, não praticareis a adivinhação e a magia, não cortareis o cabelo em redondo, nem repareis a barba pelos lados. Observe aqui 3 determinações em 2 versos, ao qual ele só frisou esse em destaque, que é adivinhação e magia. O primeiro deles, carne com sangue. Então, quem come churrasco mal passado, vamos dizer assim, está incorrendo em falha diante da lei. E segundo, quem faz a barba, ou seja, também incorre em não cumprir a lei. Mas esse não é o objetivo. O objetivo é, se essa determinação de adivinhação e magia, ela não se aplica à doutrina espírita. Porque, primeiro, a doutrina espírita, em suas práticas de reuniões mediúnicas, não faz adivinhação e muito menos tem algum tipo de ritual. Na doutrina espírita não tem sacerdócio, somente voluntários, não tem nenhum tipo de ritual, apenas estudo e trabalho em amparo ao próximo. Não existe amuletos, não existe nada que contenha e retenha os espíritos a nosso favor, ao qual veremos mais adiante, e que nós esclarecemos que esse não é o objetivo da doutrina espírita, que é o aperfeiçoamento moral da humanidade. Na questão 551, na parte segunda do Livro dos Espíritos, no capítulo 9, sob o título de Das Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal, tem um tópico chamado de Poder Oculto, Talismãs Feiticeiros. Segue a questão 551. Pergunta Kardec: pode um homem mau, com o auxílio de um mau espírito que lhe seja dedicado, fazer mal ao seu próximo? Não, Deus não permitiria. Questão 552. Que deve pensar da crença no poder que certas pessoas teriam de enfeitiçar? A resposta dos espíritos: algumas pessoas dispõem de grande força magnética, de que podem fazer mau uso, se maus forem seus próprios espíritos, caso em que possível se torna serem secundados por outros espíritos maus. Não creais, porém, num pretenso poder mágico que só existe na imaginação de criaturas supersticiosas, ignorantes das verdadeiras leis da natureza. Os fatos que citam como prova da existência desse poder são fatos naturais, mal observados e, sobretudo, mal compreendidos. Então, dentro da filosofia espírita, não existe nada que houvesse chancela de um poder mágico sobre os espíritos. Então, essa implicação de assimilar e dar à doutrina um poder mágico é inexistente. Ainda neste tópico, questão 553. Com efeito, podem produzir as fórmulas e práticas mediante as quais pessoas há que pretendem dispor do concurso dos espíritos? Segue a resposta. O efeito de torná-las ridículas, se procedem de boa fé. No caso contrário, são tratantes que merecem castigo. Todas as fórmulas são meras charlatanaria. Não há palavra sacramental nenhuma, nenhum sinal cabalístico, nem talismã, que tenha qualquer ação sobre os espíritos, porquanto estes só são atraídos pelo pensamento e não pelas coisas materiais. Então, cai por terra esse argumento de que a doutrina espírita tem qualquer tipo de viés de talismãs e feiticeiros que fazem, através dos seus encantamentos, uma subjugação dos espíritos que agem e se aproximam de nós pelo pensamento. Segue o subitem A, questionando Kardec.
Mas não é exato que alguns espíritos têm ditado eles próprios fórmulas cabalísticas? A resposta: efetivamente espíritos há que indicam sinais, palavras estranhas ou prescrevem a prática de atos, por meio dos quais se fazem os chamados conjuros. Ficais certos, porém, de que são espíritos que de vós outros escarnecem e zombam da vossa credulidade. Então aqui a espiritualidade superior está levando por terra o argumento de que haveria uma certa fórmula mágica para que prendesse os espíritos para seus próprios interesses em satisfazer a necessidade material. Nenhum meio material prende a espiritualidade. Eles zombam da credulidade dos supersticiosos. Na pergunta 554, questiona Kardec: não pode aquele que, com ou sem razão, confia no que chama a virtude de um talismã, atrair um espírito por efeito mesmo dessa confiança, visto que, então, o que atua é o pensamento, não passando o talismã de um sinal que apenas lhe auxilia à concentração? A resposta da espiritualidade superior: é verdade, mas da pureza da intenção e da elevação dos sentimentos depende a natureza do espírito que é atraído. Ora, muito raramente aquele que seja bastante simplório para acreditar na virtude de um talismã deixará de colimar um fim mais material do que moral. Qualquer, porém, que seja o caso, essa crença denuncia uma inferioridade e uma fraqueza de ideias que favorecem a ação dos espíritos imperfeitos e escarninhos. Aqui está bem claro que a espiritualidade recomenda: não tem nenhum tipo de talismã que vincule o desejo do médium em atrair para si um espírito para que, através de um encantamento, realize suas magias e seus interesses materiais. Eles são atraídos pelo pensamento e semelhante atraindo semelhante, por imperfeitos que somos e muitas das vezes da mediunidade mal utilizada e em abuso, atrai espíritos imperfeitos que se escarnecem dos seus consulentes. Abra sua Bíblia em Deuteronômio 18, 19, 14, ou melhor, Deuteronômio 18, de 10 a 14. Deuteronômio 18, de 10 a 14. Não se ache no meio de ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem quem se dê à adivinhação, à astrologia, aos agouros, ao feiticismo, à magia ou à invocação dos mortos. Porque o Senhor teu Deus abomina aqueles que se dão a essas práticas. E é por causa dessas abominações que o Senhor teu Deus expulsa diante de ti essas nações. Serás inteiramente do Senhor teu Deus. As nações que vais despojar ouvem os agoureiros e os adivinhos. A ti, porém, o Senhor teu Deus não o permite. O que está aqui em Deuteronômio está em total consonância com Gálatas, capítulo 5, versículo 20. Paulo dizendo que é bom evitar a feitiçaria. Então ele cita Deuteronômio de 10 a 14. Porém, vamos anteceder o verso 9 e vamos até somente o verso 12. Quando tu fores à terra que o Eterno, teu Deus, te dá, não aprenderás a fazer segundo as abominações daquelas nações. Não se achará entre ti que faça passar seu filho ou sua filha pelo fogo, nem agoureiro, nem prognosticador, nem adivinho, nem feiticeiro, nem encantador de animais, nem necromantes ou ideonita, nem quem consulte os mortos, porque abominável é ao Eterno todo aquele que faz estas coisas. E por causa destas abominações, o Eterno teu Deus os desterra de diante de ti. Observem que não citar o verso 9, aqui nós utilizamos uma tradução judaica, né? A tradução da Torá, a Lei de Moisés, do Rabino Meir Metzlaia Melamed, da editora Sefer. Não citando o verso 9, ele poderia colocar em xeque a sua argumentação, porque em destaque observamos que ao proferir essa lei mosaica, nós temos que partir de alguns princípios de interpretação e hermenêutica bíblica. O primeiro deles é: para quem este texto foi escrito? Segundo, em qual época
foi escrito. E terceiro, qual o objetivo ao qual ele foi escrito. Então, primeiro, ele foi escrito para os hebreus. Segundo, o contexto, o povo dos hebreus estava saindo do Egito, impregnado pelas práticas mediúnicas egípcias, iria entrar na terra de Canaã contra os cananeus, iria desterrar aqueles povos rumo à terra prometida. E terceiro, essa determinação era para justamente conter o abuso da mediunidade. Então, se formos trair deste texto para que houvesse nos dias atuais uma consonância com o que é praticado hoje, estaríamos praticando o que chamamos de anacronismo, que é trazer um texto de um contexto completamente distinto para uma realidade atual completamente diversa. Primeiro, o abuso da mediunidade ele é realmente abolido na doutrina espírita. Segundo, será que quando os católicos chegaram na nação do Brasil, os índios primitivos eram espíritas e que deveriam abandonar suas práticas de feitiçaria? Né? Porque o texto fala nesse contexto. Né? Então, a nação católica similar à nação dos hebreus. Então, observem aí a falta de uma hermenêutica honesta para que o texto seja daquela época para aquela época e não para os dias atuais. Em nota, Ideonita, que é o mesmo que Necromante, era um feiticeiro que coloca um osso de um animalzinho chamado Yaduá dentro de sua boca e adivinha. Temos aí duas observações. Além de tudo que nós já dissemos, vai ficar aqui no descritivo do vídeo a nossa análise, né, da série teológica, o primeiro episódio, em que nós tratamos sobre a comunicação com os mortos na Bíblia. Nós destrinchamos essa passagem, fizemos um grande estudo a respeito de toda a manifestação espiritual, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, e nós não vamos entrar muito nesse detalhe, apenas para trazer a vocês a certeza de que não há em uma casa espírita um médium que esteja numa reunião mediúnica, que coloca o osso de um animal na boca e vai fazer adivinhações e prognósticos. Aí nós vamos agora continuar na nossa análise sobre o Livro dos Espíritos, sobre o poder oculto, talismãs e feiticeiros, né? Questão 555. Que sentido se deve dar ao qualificativo de feiticeiro? Segue a resposta. Aquele a quem chamais feiticeiros são pessoas que, quando de boa fé, gozam de certas faculdades, como sejam a força magnética ou a dupla vista. Então, como fazem coisas geralmente incompreensíveis, são tidas por dotados de um poder sobrenatural. Os vossos sábios não têm passado muitas vezes por feiticeiros aos olhos dos ignorantes? Aí segue o comentário de Kardec. O espiritismo e o magnetismo nos dão a chave de uma imensidade de fenômenos sobre os quais a ignorância teceu um sem número de fábulas, em que os fatos se apresentam exagerados pela imaginação. O conhecimento lúcido dessas duas ciências que, a bem dizer, formam uma única, mostrando a realidade das coisas e suas verdadeiras causas, constitui o melhor preservativo contra as ideias supersticiosas, porque revela o que no mundo corporal é possível e que é impossível, o que está nas leis da natureza e o que não passa de ridícula crendice. Então, muito aconteceu no passado que toda a pessoa que tivesse alguns dons mediúnicos, ela tivesse tida como feiticeiro. Por exemplo, nós, no terceiro episódio da série teológica, também vamos deixar aqui na descrição do vídeo, abordamos sobre Joana d'Arc. Joana d'Arc, no século XV, ela foi liderando os franceses, presa pelos ingleses, condenada pela Igreja à fogueira. No início do século XX, 1920, por mais ou menos essa época, ela foi beatificada. Então a Igreja reconheceu 500 anos depois um ato da Inquisição em que eles reconheceram o equívoco. Esperamos que o Frei reconheça seus equívocos também. Questão 556. Pergunta Kardec. Tem algumas pessoas verdadeiramente o poder de curar pelo simples contato? Segue a resposta. A força magnética pode chegar até aí, quando secundada pela pureza dos sentimentos e por um ardente desejo de fazer o bem, porque então os bons espíritos lhe vêm em auxílio. Cumpre, porém, desconfiar de maneira pela qual contam as coisas
pessoas muito crédulas e muito entusiastas, sempre dispostas a considerar maravilhoso o que há de mais simples e mais natural. Importa desconfiar também das narrativas interesseiras, que costumam fazer os que exploram em seu proveito a credulidade alheia. Então aqui nós temos dois vieses, né? Aquelas que têm o dom da cura pela mediunidade, por um ato nobre, têm a oportunidade de efetuar uma cura, e aquelas que, utilizando da crendice, do maravilhoso, são meramente interesseiras e realizam a prática de sua mediunidade de forma equivocada através dos abusos, ao qual a doutrina espírita não tem nenhuma responsabilidade pela condução individual do médium em sua prática. Estando ele na casa espírita, existe todo um procedimento, toda uma norma de conduta, todo um estatuto que se deve ser cumprido, ao qual, pautado pela caridade e mediunidade com Jesus, certamente virá a ser praticado uma mediunidade de cunho sério, que visa justamente a instrução e os processos de amparo espiritual a os que procuram as casas espíritas. Agora nós vamos para a obra O Livro dos Médiuns, na segunda parte das mistificações. Então o tema é das contradições e das mistificações. Extraímos apenas um parágrafo, porque o texto é longo, ele faz uma prevenção sobre o escolho da mediunidade, e observamos neste tópico a seguinte narrativa de Kardec. O papel dos espíritos não consiste em vos informar sobre as coisas desse mundo, mas vos guiar com segurança no que vos possa ser útil para o outro mundo. Não vos falam do que a esse concerne, é o que julgam necessário, porém, não porque o peçais. Se vedes nos espíritos os substitutos dos adivinhos e dos feiticeiros, então é certo que sereis enganados. Então, se nós observarmos, todo esse item e esse tópico desse capítulo fala justamente do abuso da mediunidade. Então, se nós vermos no mundo espiritual uma chancela para atender às nossas necessidades fúteis, certamente seremos mistificados. Eu gostaria de agora ler para você o Catecismo da Igreja Católica, que fala sobre isso, no parágrafo 2117, 2117, diz assim: todas as práticas de magia ou de feitiçaria, com as quais a pessoa pretende domesticar os poderes ocultos para colocá-los a seu serviço e obter um poder sobrenatural sobre o próximo, mesmo que seja para proporcionar a este a saúde, são gravemente contrários à virtude da religião. Aqui é ensinamento da tua fé católica, baseando-se na Bíblia. Essas práticas são ainda mais condenáveis quando acompanhadas da intenção de prejudicar a outrem, ou quando recorrem ou não à intervenção dos demônios. O uso de amuletos também é repreensível. O espiritismo implica frequentemente práticas de adivinhação ou de magia. Por isso a igreja adverte os fiéis a evitá-lo. Isso aqui é para católicos. Veja, a gente respeitamos quem gosta da feitiçaria, respeitamos quem faz as feitiçarias. Não temos problema com isso, da falta de respeito. Não vamos desrespeitar essas pessoas, não. Quem acha que a feitiçaria está correta, quem tem isso como norma de vida, só que eu estou agora falando com você que é católico. E a Igreja Católica está te orientando. O católico evita essas coisas. Então, quem quer ser, nós vamos respeitar. A pessoa quer ser, a pessoa quer fazer feitiçaria. Isso é ela. Vamos respeitá-la. Mas eu estou falando agora com o católico. Então, a Igreja está falando para o católico é bom evitá-lo. Os recursos às práticas médicas ditas tradicionais não legitima nem a invocação dos poderes maléficos, nem a exploração da credulidade alheia. Depois você vai ler com mais calma, parágrafo 2117. Meu irmão e minha irmã,
Você que é católico, eu li para você Bíblia, eu li para você Catecismo da Igreja Católica. Repito, respeitamos quem quer fazer feitiçaria, respeitamos quem quer fazer adivinhações, respeitamos quem quer fazer magia, mas você é católico, e católico segue a Bíblia e segue o magistério da Igreja. Os dois estão dizendo que nós temos que evitar a feitiçaria, que nós devemos evitar a magia, que nós devemos evitar as adivinhações. Paulo está dizendo que feitiçaria é uma obra da carne. Paulo está dizendo, evite essas coisas. Amém? Você que é cristão, você que é católico, evite. É a palavra de Deus que está falando isso para você. Muita gente precisa saber disso. Envie esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Então, vamos entrar agora em algumas conceituações que ele trouxe. Primeiro, de que os espíritos estivessem sob domínio dos médiuns. Isso já fundamentamos que não procede na obra O Livro dos Espíritos. Segundo, de que houvera o comentário de que qualquer tipo de amuleto tem por si a capacidade de prender o mundo espiritual aos seus desejos, que nós vimos que isso também caiu por terra só com o Livro dos Espíritos, tá? E no terceiro ponto, em que ele fala que a manifestação de demônios, não vamos entrar nesse mérito, porque isso aqui não é tema de nossa abordagem. E assimilou como se a doutrina espírita fosse a prática de adivinhação e de magia. Vamos agora na obra Céu e Inferno, na parte primeira do capítulo 11 da proibição de evocar os mortos, no item 9. É certo que alguns críticos jacundos ou mal intencionados têm descrito as reuniões espíritas como assembleias de nigromantes ou feiticeiros, e os médiuns como astrólogos e ciganos. Isso porque, talvez, qualquer charlatães tenham afeiçoado tais nomes às suas práticas, que o Espiritismo não pode, aliás, aprovar. Em compensação, há também muita gente que faz justiça e testemunha o caráter essencialmente moral e grave das reuniões sérias. Além disso, a doutrina, escrita em livros ao alcance de todos, o mundo protesta bem alto contra os abusos para que a calúnia recaia sobre quem a merece. Então, Kardec deixa bem claro aqui que o Espiritismo não aprova feitiçaria, necromancia, que é um conceito milenar de prática de adivinhos, e muito também cai e recai sobre aquele que merece, né? E a calúnia despendida contra a doutrina espírita é por completo desconhecimento das bases da codificação. Entramos agora na obra O que é o Espiritismo, no capítulo 1, na pequena conferência espírita, no segundo diálogo com o cético. Temos o tópico, médiuns e feiticeiros. Segue o questionamento do cético. Desde que a mediunidade não é mais que um meio de entrar em relação com as potências ocultas, médiuns e feiticeiros são mais ou menos a mesma coisa. Olha, um argumento de um cético. Segue a ponderação de Kardec. Em todos os tempos houve médiuns naturais e inconscientes que, pelo simples fato de produzirem fenômenos insólitos e incompreendidos, foram qualificados de feiticeiros e acusados de pactuarem com o diabo. Foi o mesmo que se deu com a maioria dos sábios que dispunham de conhecimento acima do vulgar. A ignorância exagerou seu poder e muitas vezes eles mesmos abusaram da credulidade pública, explorando-a, daí a justa reprovação que os feriu. Basta-nos comparar o poder atribuído aos feiticeiros com a faculdade dos verdadeiros médiuns, para conhecermos a diferença, mas a maioria dos críticos não se quer dar a esse trabalho. Longe de fazer reviver a feitiçaria, o espiritismo a aniquila, despojando-a de seu pretenso poder sobrenatural, de suas fórmulas, engrimanços, amuletos e talismãs, e reduzindo a seu justo valor os fenômenos possíveis sem sair das leis
naturais. A semelhança que certas pessoas pretendem estabelecer provém do erro em que estão julgando que os espíritos estão às ordens dos médiuns. Repugna a sua razão crer que um indivíduo qualquer possa, à vontade, fazer comparecer o espírito de tal ou tal personagem, mais ou menos ilustre. Nisto eles estão perfeitamente com a verdade. E, se antes de apedrejarem o espiritismo, se tivessem dado ao trabalho de estudá-lo, veriam que ele diz positivamente que os espíritos não estão sujeitos aos caprichos de ninguém, que ninguém pode, à vontade, constrangê-los a responder ao seu chamado, do que se conclui que os médiuns não são feiticeiros. Nem preciso dizer mais nada. Então, todo o argumento virou pó. Chegando na parte final, vamos colocar um outro questionamento do cético na mesma obra, o que é o Espiritismo. Neste caso, todos os efeitos que certos médiuns acreditados obtêm à vontade e em público não são, ao vosso ver, senão charlatanice? Segue a ponderação de Kardec. Não o digo em absoluto. Tais fenômenos não são impossíveis, porque há espíritos de baixa categoria que se podem prestar à sua produção e que se divertem, talvez por já terem sido prestidigitadores na vida terrena. Também há médiuns, especialmente próprios, para esse gênero de manifestações. Porém, o vulgar bom senso repele a ideia de virem os espíritos, por menos elevados que sejam, representar palhaçadas e fazer escamoteações para divertimento dos outros. A obtenção desses fenômenos à vontade e, sobretudo, em público, é sempre suspeita. Nesse caso, a mediunidade e a prestidigitação se tocam tão de perto que é difícil muitas vezes distingui-las antes de vermos nisso a ação dos espíritos. Devemos observar minuciosamente e ter em conta quer o caráter e os antecedentes do médium, quer um grande número de circunstâncias que só o estudo da teoria dos fenômenos espíritas nos pode fazer apreciar. Deve-se notar que esse gênero de mediunidade, quando a mediunidade nisso exista, imita-se a produzir sempre o mesmo fenômeno, salvo pequenas variantes, o que não é muito próprio para dissipar dúvidas. O desinteresse absoluto é a melhor garantia de sinceridade, qualquer que seja o grau de veracidade desses fenômenos. Como efeitos mediúnicos, eles produzirão bom resultado, por darem voga à ideia espírita. A controvérsia que se estabelece a respeito provoca em muitas pessoas, um estudo mais aprofundado. Não é certamente aí que se deve ir beber instruções sérias sobre o Espiritismo, nem sobre a filosofia da doutrina. Porém, é um meio de chamar a atenção dos indiferentes e obrigar os recalcitrantes a falarem dele. Então aqui está bem claro que Kardec deixa bem pontuado a necessidade do estudo dos fenômenos pautados na codificação pela experiência e prática, ao qual Kardec deixou registrado, em que, em muitos casos, é atribuído a toda a mediunidade séria à charlatanice. Kardec não exime que exista, mas nos exorta que a prática séria dentro de casas federadas, ela, por estatuto de cada casa espírita, temos a certeza da prática segura da mediunidade, com dois objetivos: instrução e trabalhos de amparo ao próximo no atendimento fraterno, através das reuniões privadas da mediunidade, de reuniões sérias que visam a desobsessão. Então, deixamos aqui a nossa conclusão, uma frase de Carre Bachuta, em que nós discutimos ideias, expor argumentos às acusações infundadas que contra nós são atiradas e contestar as opiniões errôneas que contra nós são apresentadas, rebater as calúnias, apontar as mentiras, desmascarar a hipocrisia. Tal deve ser o afã de todo espírito sincero, cônscio dos deveres que lhes são confiados. Então, fica a nossa conclusão, na certeza de que esse conteúdo aqui precisa alcançar não somente a quem produziu essa matéria completamente infundada, comparando a doutrina espírita à feitiçaria, ao qual provamos aqui que não procede ser a verdade. Segue nosso site, nossas redes sociais, que vocês possam curtir esse conteúdo.
se inscrever no nosso canal, ativar o sino das notificações e compartilhar esse conteúdo o máximo que vocês puderem para que sejam informados as pessoas sobre essas ilações, né, e esses apontamentos irresponsáveis de pessoas que desconhecem completamente a doutrina espírita, porque se conhecesse pelo menos o básico, ao qual nós mostramos aqui, não falariam esses absurdos. Então esperamos que vocês fiquem na paz, nós analisamos as ideias, mostramos o erro, o equívoco, e esperamos vocês para o próximo conteúdo. Obrigado e até mais.